Boa noite, turma T54. A gente vai começar hoje a nossa segunda aula de oncologia. Eu espero que tenham apreciado a primeira aula, tenham entendido o conteúdo, a atividade e tudo mais, né? Depois, no finalzinho, eu vou deixar de novo disponível a aula para vocês, para consulta, além da atividade para vocês fazerem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos da biologia celular. Então vamos lá. Para a gente começar. Para a gente entender um pouco mais do tumor ou do câncer em si, a gente precisa entender um pouco sobre os conceitos da biologia celular, ou seja, como que esse tumor funciona, como que essa célula primeiro funciona, para daí sim a gente entender o que a gente consegue fazer com esses tumores. Então, se a gente for lembrar um pouquinho lá da nossa aula lá de biologia, quando a gente ainda estava na escola, a gente vai lembrar de como que o organismo se forma para começar a entender desde a base como que isso se dá. Então, o ser vivo, a gente, é formado por células. E cada célula tem uma diferenciação, ou seja, de função, formato, modo, frequência, divisão celular. Então, se a gente for lembrar logo lá no comecinho, uma célula sozinha é só uma célula. Quando ela se une, ela vai formar um tecido. A união desses tecidos forma um órgão. Esses órgãos unidos formam um sistema. Os sistemas unidos formam o nosso organismo. Então, tudo começa lá na base com a nossa célula. E é aí que onde mora o perigo, ou seja, onde tudo pode acontecer e dar errado. Se aqui começa algum processo errado, e a gente vai entender mais para frente, pode dar origem a um tumor. Então, de novo, essas células, o organismo ele cresce tanto em tamanho quanto em número. O que é mais significativo, ele cresce em número, né, e não em tamanho. Quando a gente chega na nossa maturidade, o número de células é constante, ou seja, eles vão, a gente vai crescendo, o número de células vai crescendo com a gente, até a gente chegar na fase adulta. Na fase adulta, não cresce mais em número de células, né? Elas não se multiplicam mais, aumentando de volume ou de número. Mas a renovação celular é constante, ou seja, diariamente nossas células morrem e outras células novas se repõem. Então, por exemplo, se a gente for pensar na nossa pele, quanto que a nossa pele não é exposta, quanta célula descama, quanta célula morre e ao mesmo tempo novas células se renovam, nascem, né? Então, a pele, o trato gastrointestinal e a própria medula óssea tem alta replicação celular. O que significa isso, professora? Significa que elas têm muita capacidade de formar novas células para repor o tecido que foi lesionado ou as células que morreram. Já o cérebro e o coração, por exemplo, eles não têm essa capacidade de recuperação. Por isso que a gente fala sempre, né? Uma lesão celular ou uma lesão no músculo cardíaco é muito complicado e muito difícil de se recuperar, né? E para o organismo estar em equilíbrio, o mesmo número de células que morreu tem que ser reposto. Então, a quantidade tem que sempre ser constante. Esse desequilíbrio pode dar origem a alguns tumores, por exemplo, tá? E aí sim, essas células crescem sem controle, a gente vai ver daqui a pouquinho. Para entender um pouquinho, a gente precisa ver e relembrar como que as nossas células se multiplicam. Lá na escola ainda, lá quando a gente estudava biologia, a gente ouvia falar de uma coisa chamada tanto mitose quanto meiose. Meiose, só para a gente lembrar,
é a divisão da célula para formar os gametas, seja o óvulo ou seja o espermatozoide. A mitose é essa replicação celular, ou seja, é essa reposição de células que a gente tem que ter para manter o número constante no nosso organismo. Então, vamos lá. Digamos que eu tenho uma célula, vamos imaginar que seja a célula da pele. E aí uma célula morreu e uma outra célula vai ter que ser reposta. Então, ela entra numa primeira fase, ou período de crescimento geral. Essa célula ela vai aumentar de tamanho, que é o período de crescimento. Ela aumentou esse tamanho, ela vai passar para a fase S, ou seja, ocorre a síntese do DNA, ou replicação do DNA. Então, como eu tenho que formar uma célula exatamente igual, ela cresceu de tamanho, eu vou duplicar o meu DNA. O meu DNA vai ser feito uma cópia, igualzinho à cópia que a gente tem na célula original. Essa fase é a fase S. Por que é importante a gente saber isso? Porque quando a gente for entender da quimioterapia, alguns dos medicamentos interferem diretamente nesse ciclo celular. Passou a fase S, a célula entra na fase G2. Ou seja, ela continua crescendo para poder duplicar todos as organelas, o material que existe dentro da célula. Para que ela entre na fase M. Perdão. Na fase M, ou a fase de mitose. Então, aqui dá para ver, ó, tá vendo? A célula duplicando todas as estruturas dela e separando até dar origem a uma nova célula. Essa célula, ela pode entrar numa fase chamada fase G0, ou seja, ela fica como se ela tivesse adormecida. O que significa isso? Significa que essa célula ela vai ficar lá quietinha, duplicada, bonitinha, mas sem função nenhuma. Se por um acaso a gente precisar repor alguma célula do organismo ou de um tecido que foi lesionado, o nosso próprio sistema emite um sinal para essa célula e aí ela assume a função que ela precisa de célula nova. Então, só para retomar lá, ó. Fase G1, que é o início do ciclo celular ou a síntese do RNA, né, que é quando começa a célula a se programar para se duplicar. Fase S, ou a síntese do DNA, que é quando o DNA, o nosso cromossomo que está no interior da célula e que controla todo o organismo da célula, ele vai se duplicar. Fase G2, síntese de proteínas para reorganização celular, que foi aquilo que eu falei. A célula vai se programando para ser dividida. Então, todas as proteínas, organelas, tudo que tem dentro da célula, ela também vai ser duplicada. Fase M, a mitose, que é realmente já a divisão e a formação dessa nova célula. A fase G0, que é um estado latente, ou seja, a fase passa para esse estado de dormir. As células não se replicam, mas por algum estímulo ela pode reparar algum tecido ou um órgão. Então, por exemplo, a gente fez uma cirurgia no intestino. Algumas células vão morrer, né? Porque toda cirurgia causa um dano tecidual ou de estrutura. E essas células precisam ser repostas. Lembra que eu falei? Tudo tem que ser em um equilíbrio. O que morreu tem que nascer. Essas células que estavam dormindo assumem o papel desse tecido, dessa célula que foi danificada. Existe uma outra fase que chama-se apoptose, ou morte celular programada. Isso é um mecanismo de defesa nosso do organismo contra o câncer, ou seja, toda e qualquer célula que cresce errado, o nosso próprio organismo vai tentar primeiro destruir. E essa destruição chama-se apoptose. Então, todo dia, alguma célula está programada para morrer. As células do sangue, por exemplo, são umas que replicam muito rapidamente. Elas têm um tempo de vida muito curto.
E aí essa morte celular já acontece de maneira programada. Então, o que, que vai acontecer? Estão vendo aqui? A gente tem uma célula normal. Esse nosso DNA já está programado para ser destruído, essa célula. Ela vai começar a modificar a célula, ou seja, condensar o seu DNA e formar bolhas na membrana. Por que isso? Porque o nosso próprio organismo tem estruturas que são os fagócitos, que servem para absorver toda e qualquer alteração de célula, vírus, bactéria, para tentar destruir. Aí o que acontece? Ela formou essas membranas, essas bolhas, ela vai se fragmentando, ela mesmo vai quebrando em vários pedacinhos. E esses pedaços são absorvidos pelos fagócitos, que era a famosa fagocitose que a gente estudava lá na escola. Esse processo como um todo chama-se apoptose. Como que acontece esse controle no nosso organismo? Ele existe, esse equilíbrio, essa constante existe por 3 situações. O tempo do ciclo celular, ou seja, se esse ciclo se torna mais curto, se essa célula vive menos, ele tem um aumento na proliferação dessas células, de novo, para manter o equilíbrio. Taxa de morte celular. Se tem uma redução nessa morte programada das células, o tempo de permanência da célula também vai mudar no organismo e elas vão se proliferar de maneira mais rápida ou desordenada. E um controle de células nessa fase G0. Se o número maior de células sair dessa fase G0 e for para o ciclo celular, vai ter muito mais células se proliferando. E isso pode gerar um crescimento anormal ou a formação de um tumor. Então, se tiver falha em qualquer um desses processos, a gente pode ter a formação de novos tumores ou um crescimento desordenado até o surgimento do câncer. Cada processo é controlado por um esquema complexo de proteínas intra e extracelular. Então, o nosso próprio organismo, ele tem uma capacidade de avaliar as nossas células e ver qual célula está ruim. Essa célula que está ruim, a gente vai provocar uma apoptose, né, para provocar uma destruição, a ponto de evitar uma formação de um tumor. Quando esses erros não são possíveis de reparação, o que acontece é o desequilíbrio e o câncer acaba por surgir. Tá? As células, essas células neoplásicas, por exemplo, elas crescem muito, muito, muito mais rápido do que uma célula normal. Então, por exemplo, se a gente for fazer uma ilustração, eu vou pegar aqui 1 grama de célula de tumor, ela tem mais ou menos 109 células que sofreram, a princípio, 30 duplicações. Então, ou seja, o que significa isso? 30 vezes as células elas sofreram alterações e se duplicaram. Se esse tumor continuar crescendo sem tratamento desse jeito, em mais 10 duplicações de 1 grama de tumor, eu vou ter 1 quilo de tumor. Tamanho é velocidade, a capacidade de crescimento, né? Então, eles tendem a ter um crescimento que a gente consegue acompanhar por um gráfico de crescimento de Gompertziano, que chama. O que significa isso? A gente sabe que no início da doença, eu tenho um pequeno tumor ali que pode não ser um câncer ainda. Ele vai crescendo de forma exponencial e atinge o platô, ou seja, ele cresceu tamanha capacidade e sofreu alguma metástase que ele chega no nível máximo de proliferação no organismo. Se esse processo não é interrompido, ele acaba causando a morte do organismo. Então, para a gente entender, ó. Quando eu falei lá de 1 grama, aqui é só para a gente entender. Aqui começou o crescimento desordenado dessa célula, a fase inicial, né? Então, se eu peguei essa célula de tumor de 1 grama, depois de
30 duplicações que ela teve, se eu tiver mais 10, ela vai chegar nesse de 1 quilo de tumor, né? Que aqui, geralmente aqui já se consegue detectar esses tumores aqui antes de ser considerado um câncer ou alguma coisa assim, né? Nessa fase aqui, a gente já tem alterações clínicas significativas para ver que está com alguma lesão no organismo, tá? Se a gente for pensar nesse gráfico daqui, ó, aqui de novo, a célula começou a reproduzir, entrou na fase exponencial, né? Ou seja, o crescimento está muito grande de forma desordenada. Eu fiz a detecção clínica do tumor e eu tento interferir com as terapias de quimioterapia, radioterapia, cirurgia, algumas outras terapias que eu já citei anteriormente. Essa velocidade chega no platô, que se a gente não conseguir reduzir esse tumor e os danos que eles estão causando, eu vou provocar o falecimento do paciente. Infelizmente, algumas doenças não são detectadas a tempo. E aí a gente chega muito rápido nessa fase de platô e o paciente, quando já foi diagnosticado, já é um pouco tarde, né? Mas mesmo assim, essas células, mesmo já cancerígenas, elas podem sofrer alguma apoptose ou necrose. Então, como que essas células morrem? Mesmo assim, mesmo estando a célula ruim ou tumor, o nosso organismo vai tentar destruí-lo. Ou por falta de suporte de oxigênio, ou seja, toda e qualquer célula precisa ter tanto o oxigênio quanto os nutrientes. Uma das formas da gente destruir essa célula, é cortando esse suporte. Ou seja, se ela fica sem oxigênio, ela morre, ela entra em necrose, ou ela fica sem os nutrientes necessários e ela também pode morrer. Infelizmente, essas células, quando não morrem, ela continua se dividindo de maneira desordenada, independente de ter espaço. Então, o tumor vai crescendo, 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 empurrando as células do outro órgão, as células boas. Ele só para de crescer quando a gente interrompe de novo o fornecimento, tanto de sangue, oxigênio e nutrientes, né? Quando ele está crescendo de maneira já desordenada, não existe mais a capacidade de fazer uma apoptose ou uma destruição desse tumor, a não ser com o uso de terapias para o tratamento do câncer, né? Tanto os tumores, eles podem ser considerados benignos quanto malignos. E a malignidade, a severidade da doença, ela se dá pela velocidade que esse câncer está se reproduzindo e pela capacidade de invadir outros órgãos. É o que a gente chama de metástase. Ou seja, eu tinha um tumor primário na mama, por exemplo, e esse tumor cresceu, 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 caiu na corrente sanguínea ou no sistema linfático, né, que é o sistema que passa no nosso organismo como um todo. Ele perdeu, essa célula saiu de um órgão da mama, por exemplo, e foi cair no sistema ósseo ou no osso. E aí ele passa a produzir um tumor também no osso. É a metástase. Ele saiu do tumor original e gerou um outro tumor longe da fonte que ele é de origem. Então, para a gente entender, ó. Aqui o tumor está crescendo só no local, certo? Ele já começou a invadir, que era só célula, ele já está invadindo o local, chegando próximo já do sistema sanguíneo ou do sistema linfático, porque ele precisa de nutrientes para se manter vivo. Quando ele consegue invadir o tecido, essas células vão saindo para dentro do sistema de sangue ou da linfa, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai invadir um outro tecido. Tá vendo aqui essa célulazinha? Ela tá entrando num outro tecido que estava normal. Esse tecido que estava normal passa a formar um outro tumor, ou a
metástase, que a gente chama. Aqui tem um outro exemplo. Eu peguei um carcinoma. A origem primária, ou seja, esse carcinoma estava no pulmão. O pulmão é extremamente rico em oxigênio e recebe muito sangue já direto do coração para poder o quê? Oxigenar. Esse carcinoma invadiu essas células, né? Esses vasos sanguíneos. Tá vendo aqui a célulazinha toda deformada? Aqui são células, né, do sistema sanguíneo, né? Célula vermelha, célula branca. Essa célula ruim chegou, foi filtrada pelo fígado e aqui ela se alocou. Ou seja, esse carcinoma que estava no pulmão invadiu o fígado e começou a se multiplicar, provocando um novo tumor no paciente, ou seja, uma metástase, tá? Então, esse é um dos exemplos. O de mama, que geralmente a gente sabe o caminho que o câncer faz no organismo. O de mama geralmente vai para o osso e do osso para o cérebro. O câncer de intestino, geralmente do intestino ele vai para o fígado, porque o fígado vai filtrar todo o sangue que sai do intestino e com isso ele pode pegar alguma célula ruim, tá? Então a gente conhece alguns macetes e alguns caminhos para conseguir identificar onde podem ocorrer as metástases e agir de uma forma mais rápida, tá? O câncer ou essa neoplasia, ela pode ser dividida entre maligna ou benigna. A maligna é o que a gente já conhece como câncer, né? São células pouco diferenciadas, elas não sofrem, elas sofrem as alterações, mas não são muito diferentes em si. E elas têm a capacidade de invadir outros tecidos, tanto próximos quanto os afastados, provocando a metástase. Geralmente, se identifica já nessa fase, já está numa fase bem avançada da doença, né? As neoplasias benignas, ou seja, não são câncer, são tumores bem localizados e delimitados, né? As células são bem diferenciadas, você consegue identificar o formato, o tipo de célula e tudo mais, né? E elas não têm capacidade de invadir outras estruturas ou provocar metástase. Então, por isso que a gente fala, quanto mais cedo a gente identifica esses tumores ou essas alterações no organismo, mais rápido a gente vai conseguir agir e provocar um tratamento melhor e mais eficaz contra a doença. Claro, não existe uma forma 100% ou sem efeito colateral para o câncer, né? O que existe são tratamentos e a gente pode tanto prolongar a vida desse paciente quanto a gente pode provocar cura. Portanto, quanto mais cedo a gente identifica esses tumores e essa doença em si, mais cedo a gente consegue promover o tratamento para o paciente, dando uma chance maior de vida para ele. Tá? Bom, hoje a aula foi um pouco mais curtinha para vocês, porque a gente tem muitos conceitos e muitas coisas que a gente precisa entender, com relação principalmente, que são focos principais da aula de hoje, a questão do ciclo celular, porque isso está diretamente relacionado aos quimioterápicos e aos tratamentos que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Eu vou deixar lá para vocês direitinho, para vocês verem o vídeo, né? Um vídeo complementar para ajudar nessa questão de estudo, além da atividade para a gente fazer. Tudo bem? Espero vocês na próxima aula e até a aula que vem, que vai ser sobre quimioterapia. Abraço a todos. Tchau, tchau.